Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém, igreja? Pai, é a tua palavra. Então fala conosco, Espírito Santo. Desocupe as tuas mãos, vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Então se assenta. Não, só para dar um contexto, naquela época, os homens usavam sandálias. E essas sandálias eram abertas. E as estradas de terra. Então você imagina um lugar quente, estrada de terra, pó, poeira, sandálias nos pés. Dá para você imaginar como é que ficava. Então, para participar de uma refeição, os pés sujos, como é que funcionava? Se o anfitrião, o dono da casa, ele tivesse condições, escravos à sua disposição, do mais baixo nível, um escravo ficaria próximo à porta, com uma bacia com água, toalha, para lavar os pés
daqueles que chegavam, dos convidados. Se o dono da casa fosse uma pessoa sem condições, que não tivesse escravos, pobre, ele mesmo lavaria os seus pés. Porque você ir à mesa para se alimentar com os pés sujos é a mesma coisa, trazendo para os dias de hoje. É a mesma coisa você entrar num restaurante chique para jantar, entrar sem camisa. Sem chance. Não é possível. E naquela época, você participar da mesa de uma refeição sem lavar os pés, não tinha como. O que aconteceu aqui? E eu quero lembrar vocês, preste atenção que isso é importante. Por que não tinha um escravo à porta para lavar os pés dos que chegavam? Porque esse aposento havia sido emprestado. Leia os evangelhos e você vai descobrir que esse aposento, onde foi realizado essa Páscoa, a última de Jesus, foi emprestado. Então não havia escravos à disposição. Não havia um escravo do mais baixo nível à porta para receber Jesus com seus discípulos. Eles vão entrando no aposento, cada um vai ocupando o seu lugar à mesa, e nenhum deles toma a iniciativa. Bom, deixa eu lavar os meus próprios pés. Não, mas isso é serviço de escravo. Quer saber de uma coisa? Não tem ninguém para lavar os nossos pés, eu não vou me apresentar para fazer isso. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, olha aqui para o pastor, quero lembrar vocês. Antes disso, havia tido uma discussão entre os discípulos para se saber qual deles era o maior. Qual deles ocuparia uma posição de honra, de destaque no reino de Deus? Qual deles se assentaria à direita ou à esquerda de Jesus? Então havia entre os discípulos aquela competição. Qual deles era o mais importante? Qual deles deveria ocupar uma posição de honra no reino dos céus? Nenhum deles se apresentou. Não dá para participar de uma ceia de Páscoa assim, com esses pés sujos, imundos. Ninguém se apresentou. Seria humilhante demais.
seria demonstrar uma inferioridade. Irmãos, eu quero que você, porque eu não dormi essa noite pensando nisso. O que eu faria se eu tivesse 12 horas de vida, menos de 24 horas? Então vamos começar aqui. Por que que Jesus lavou os pés dos discípulos? Leia o versículo 1. Leia comigo o versículo 1. Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, olha aqui para o pastor. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. E que ele iria morrer de uma morte violenta. Ele sabia. E o que é que ele faz? O que é que você faria? O que é que eu faria? Se eu soubesse que eu teria apenas mais 12 horas de vida, eu acho, sabe, igreja, que eu iria passar esse tempo que me resta em oração. Na presença de Deus. Quem sabe você também, pastor, se eu soubesse que em menos de 24 horas eu iria morrer, sabe o que eu faria? Eu ia passar esse tempo na presença de Deus. Eu gostaria de passar esse tempo com os meus entes queridos, com a minha família, estar ali juntos, reservar lá, sozinho, orando, falando com Deus. Talvez fosse isso que nós iríamos fazer. Agora, o que é que Jesus fez? Irmãos, eu quero que isso entre no teu coração, pelo amor de Deus. Porque a gente prega, fala, ensina, mas parece que as pessoas não entendem. A gente fala a respeito da nossa visão, da nossa missão, a gente prega e ensina sobre o amor, a gente fala que nós precisamos ganhar almas, precisamos manter, segurar as pessoas, que ninguém é melhor do que ninguém, mas parece-me que as pessoas não entendem. Eu até, sabe, irmãos, eu sei que é bíblico, o amor de muitos esfriará. Eu sei que é bíblico, que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor das pessoas, porque o que é que se ensina hoje? O amor próprio. Eu tenho que me amar, o resto não importa. Eu tenho que ser o primeiro, o number one, o número 1. Eu tenho que ser o número 1. Eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que me exaltar para ter sucesso. Eu tenho que dar ordem, eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar.
individualismo, eu. Não existe mais o nós. A pessoa só pensa nela, como se só existisse ela, como se ela fosse a pessoa mais importante do planeta. E não importa se vai machucar aquele, se vai ofender o outro, se vai... As pessoas querem aparecer. As pessoas... Eu me amo. Eu me amo. É eu, mas eu e só eu. O que é que Jesus fez? Por que que ele lavou os pés dos seus discípulos? A resposta está aqui já no primeiro versículo. No primeiro versículo você tem a resposta. Por que que Jesus não pensou nele mesmo? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o... Ele fez isso por amor. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele fez isso por amor. Irmãos, a motivação correta, deixa eu dar uma palavra aqui para os voluntários, obreiros, líderes. A motivação correta para tudo aquilo que você for fazer é o amor. Não faça para receber elogios. Tem gente que faz para receber um parabéns, um elogio, muito bem. Não faça para se mostrar, para se exaltar. Faça por amor. Essa é a motivação certa. Quem está aqui me entendendo, dá um glória a Deus. Veja comigo, aqui no próprio Evangelho de João, capítulo 13, aqui no texto, nós estamos nesse texto aqui, as 12 últimas horas de Jesus antes da sua morte. Versículo 34, olha o que ele está dizendo: um novo mandamento vos dou. Qual é esse novo mandamento que eles... É mandamento, irmãos. Pelo amor de Deus, você não consegue amar alguém que está do teu lado. O amor às pessoas começa quando eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Eu não vou falar mal, eu não vou criticar, eu não vou atacar, eu não vou ofender. Eu vou amar essa pessoa, eu vou receber, eu vou abraçar, eu vou sorrir. Sabe, amar. Não pôr para fora, mas trazer para dentro. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. E eu prego tanto sobre isso, meu Deus. Um novo mandamento, é mandamento, pelo amor de Deus. Se você não consegue obedecer o mandamento, você não vai entrar no céu. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Podemos aplaudir o nosso Deus?
Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Qual foi a motivação? Qual deve ser a nossa motivação para fazer a obra de Deus? O amor. O amor. E quando você vai aqui, vem comigo, no versículo 12, nós estamos aqui no capítulo 13, versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Depois de 3 anos e meio, eu falando, ensinando, vocês vendo, vocês entenderam o que eu fiz agora? Vocês estão me entendendo? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, é verdade, porque eu sou mestre e também senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O amor, irmãos. E olha que interessante. Vós me chamais de mestre e senhor. E eu sou mesmo. Eu sou mestre e sou o senhor. E quando você lê aqui, vem comigo. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, Será, meu irmão, que eu e você somos melhor do que Jesus? Para querer se destacar, aparecer, se mostrar, se sentir melhor, superior, sendo que aquele que é o Criador dos céus, da terra, do universo, deixa a sua glória, toma a forma de servo, faz-se semelhante aos homens, vem nessa terra. Meu Deus, aquele que sabe de onde veio, para onde vai, que tudo está nas suas mãos, ele toma essa atitude. Será que eu sou tão superior a ele que eu não posso aceitar nada que mexe com o meu ego, que maltratou o meu ego, porque eu estou triste, porque eu estou chateada, porque eu não gostei, porque... Espera aí. Será que nós somos melhor do que Jesus? Para ter um comportamento totalmente contrário do que ele ensinou, do que ele deixou como exemplo? Pensa comigo. Por que que eu tenho que... E a gente ensina isso, irmãos. Vocês me conhecem. Mas parece que eu não sei, de repente dá uma desandada, você fala, meu Deus, parece que as pessoas não estão entendendo mesmo. E o que mais me chama a atenção, que ele lavou os pés de Judas Iscariotes. Meu irmão, você está entendendo? Você está conseguindo entender a atitude de Jesus? Ele sabia, porque o texto diz aqui, olha, versículo 2,
e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia, mas mesmo assim ele lava os pés sujos, porque o coração de Judas também estava sujo. Não era só os pés. O diabo já havia tomado conta do coração dele. O coração estava imundo, sujo, cheio de trevas. Mas mesmo assim, Jesus tira a sua capa, o seu manto, coloca uma toalha na cintura, pega uma bacia com água e vai lá e lava os pés um por um. Irmãos, eu quero que você, não é que a gente, olha aqui para o pastor, deixa eu falar isso, porque tem gente que fala, então pastor, então quer dizer que a gente tem que lavar os pés do irmão, do próximo? Não é isso, irmãos, porque senão, vê se você concorda comigo, Jesus não lavou os pés de Judas, um endemoniado, que iria traí-lo? Se for para lavar os pés, literalmente lavar os pés das pessoas, eu teria que lavar os pés até dos ímpios, de quem está lá fora, que não tem Deus. Não é esse, não, agora então a gente tem, não é para, Jesus está ensinando sobre o amor, sobre a humildade, diga humildade, Ele está ensinando sobre a humildade, vai comigo, livro aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 3, livro aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Nada façais por contenda. Meu irmão, minha irmã, não crie contenda na igreja. Não faça nada para criar contenda, divisão, separação na igreja. Cadê o amor? Cadê o que você ouve aqui direto, constante? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Eu vou falar com todas as letras. O verdadeiro líder não é aquele que dá ordens, que manda. O verdadeiro líder é aquele que serve as pessoas, que ama as pessoas, que ajuda as pessoas. Esse é o verdadeiro líder, porque ele está imitando a Jesus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não, esse aqui chegou agora, não vai sentar na janelinha não, que isso, acabou de chegar, já está querendo se aparecer, se mostrar, calma. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Pastor, não estou aceitando nada do que o pastor está falando, estou até com raiva. Fica com raiva de Deus, fica com raiva da Bíblia, não de mim.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma do quê? De servo. Diga, eu estou aqui para servir e fazer isso com humildade e por amor às pessoas. Quem consegue entender e tem coragem de aplaudir o nosso Deus por isso? Deixa eu ler esse versículo para eu concluir. Mateus 23. Irmão, você pode ter um monte de razão, mas com toda... Eu vou falar isso aqui sem vanglória. Mas se você quiser conversar sobre a Bíblia comigo, eu acho que você tem que se preparar bem mesmo, para vir conversar comigo sobre a Bíblia, para justificar o que você acha, o que você pensa. Porque está escrito, Mateus 23, 12, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Glória a Deus. Se coloque em pé em teu lugar. Olha aqui para o pastor. Eu vou encerrar, deixando essa melhor parte por último. Jesus foi lavando os pés dos discípulos, um por um. Quando chegou em Simão Pedro, olha a reação de Simão Pedro. Olha a reação dele. Nunca, coloca no telão versículo 8 para mim. Olha a reação do Simão Pedro. Olha o que ele diz para Jesus. Nunca. Ele disse o quê? Nunca. Nunca me lavarás os pés. Eu não aceito ver o Senhor de joelhos, se humilhando, lavando os pés sujos. Nós que deveríamos, ou um escravo, eu não aceito te ver nessa posição. Eu não aceito o Senhor lavar os meus pés. Eu não aceito. Essa tarefa é para o mais baixo nível de escravo. Eu não aceito te ver desse jeito, nessa posição. Nunca me lavarás os pés, nunca. Jesus responde para ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quem é que estava lavando os pés de Simão Pedro? Jesus. Quem é que deve nos lavar, nos purificar? Quem é que deve nos lavar, nos purificar?
Se você não permitir que eu te lave, que eu te limpe, que eu te purifique, você não tem parte comigo. Você não vai ter relacionamento comigo. Então, quando as pessoas rejeitam o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, quando as pessoas rejeitam a água do batismo, porque a pessoa desce as águas do batismo não é só para tomar um banho não, irmãos. É espiritual. Então, quando as pessoas rejeitam a Cristo, rejeitam de ser lavados por Ele, purificados por Ele, o que é que Jesus disse? Não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Quem não aceita não tem parte com Ele. Ponto final. Quando Simão Pedro ouviu isso, espera aí. Então não lava só os meus pés, não. Eu não quero ficar longe, afastado. Eu quero ser parte contigo. Então, disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas lava também as minhas mãos, a minha cabeça. Então me lava por inteiro. Eu não quero abrir mão de perder, de estar junto contigo. Eu não quero perder esse relacionamento contigo. Então me lava por inteiro. Percebeu os dois extremos? Olha como Simão Pedro era. Olha os dois extremos. O que é que ele disse? Nunca, nunca lavarás os meus pés. Um minuto depois, lava-me por inteiro. Não lava só os meus pés. Lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. Percebeu os dois extremos? Simão era assim, ele ia... Mas como Simão era uma pessoa especial para Jesus. O que é que nós aprendemos aqui? Amor e humildade. Coloca para mim a imagem da visão em missão. Tem como interromper? Pode pôr para mim. Olha lá.